O momento é para lá de complicado. Então, vamos juntos olhar para o mercado do milho e antecipar os fatos, a fim de não ser pego no contrapé. Seja muito bem-vindo ao Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Aqui você tem informação profissional todos os dias, a fim de conhecer bem o mercado que atua, reduzir riscos e tentar ganhar mais dinheiro com o seu negócio. O mês de junho já bate a nossa porta com um volume dramático de confusões que terão que ser encaradas de frente e de maneira profissional. E isso significa olhar com cautela os números reais de oferta e demanda, riscos à produção e jamais acreditar em tudo que se ouve por aí. Estamos com mais de 70% da produção de milho nos campos, o que significa que temos quase 63 milhões de toneladas esperando para serem colhidas, como demonstrado pela linha verde nesse gráfico. E até que todo esse grão esteja seguro nos armazéns, não haverá espaço aí para queda nos preços. Mas veja, isso não significa que não vão tentar. Você precisa ter muito cuidado com os oportunistas da greve, já que enquanto alguns lamentam, outros correm para traçar estratégias eficientes para faturar alto com as oportunidades. E é nisso que você precisa ficar atento. Com o milho custando R$ 37,00 a saca, 58% mais do que há um ano, como demonstrado lá em cima nesse gráfico, tudo que a indústria precisa agora é de motivos para derrubar ou tentar derrubar os preços e dividir com alguém os prejuízos que terá que encarar com todo esse período de paralisação. E se você, produtor, não ficar esperto, essa bomba vai explodir aí na sua mão. Os problemas existem e são gravíssimos, não há como negar. Sabemos muito bem que toda a cadeia produtiva do agronegócio, bem como a população, terá uma virada de mês de grandes desafios. Alguns deles sequer conseguimos mensurar ainda. Mas o que a Rural Business quer é que você se atente para o tamanho do problema e não se envolva em jogadas mercadológicas que acabem prejudicando ainda mais o seu negócio. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que vale lembrar, defende os interesses da indústria e não o seu produtor, apresentou uma carta aberta à população no domingo, dia 27, e uma nota à imprensa na segunda, dia 28. E 3 pontos chamaram a atenção da Rural Business. O primeiro deles diz respeito ao volume de animais mortos ou em risco. De acordo com a nota, já são quase 70 milhões de aves mortas desde o início da greve, cerca de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos ainda estariam em risco de morte como consequência direta dos bloqueios. Pois bem, nós fomos atrás de comparar essas informações com o tamanho do plantel brasileiro e os números impressionam. Em azul, você tem os números apresentados pela BPA. 1 bilhão e 70 milhões de aves entre mortas e em risco e mais 20 milhões de suínos. Segundo a Conab, o Brasil aloja 6 bilhões e 210 milhões de pintos de corte ao ano e 41 milhões e 100 mil suínos. Ou seja, teríamos hoje 17% do plantel de aves e mais 51% do rebanho suíno do país em risco. Será mesmo possível que isso tenha acontecido em pouco mais de uma semana? Não existe aí alguma estratégia completamente equivocada de produção, priorizando o aumento de margens de lucro em detrimento da segurança alimentar da população? O segundo ponto que chamou a atenção da Rural Business está na carta aberta ao povo brasileiro, publicada no site da associação com data do último domingo. Nela, a BPA diz que, abre aspas, a mortandade de aves e suínos cria uma grave barreira para a recuperação da produção do setor nas próximas semanas e meses. As carnes suína, de frango e os ovos, proteínas que antes eram abundantes e com preços acessíveis, poderão se tornar significativamente mais caras ao consumidor caso a greve se estenda ainda mais. O velho fantasma da inflação poderá assombrar o país, pelo menos até que ocorra o restabelecimento da produção. Os menos favorecidos serão os mais prejudicados. Fecha aspas. Bingo!
Este é o típico discurso de quem se prepara para transferir perdas para terceiros e, se possível, ganhar com as oportunidades. A própria associação já está antecipando aumento nos preços da carne suína, de frango e ovos, antes mesmo de saber quanto tempo a greve iria durar e quais as consequências reais dela. Nada mais oportuno quando se pensa nas expectativas de aumento ainda maior dos preços do milho, não acha? Pois bem, o terceiro ponto, e ao nosso ver o mais grave, é que a Associação Brasileira de Proteína Animal parece esquecer do povo brasileiro em sua nota distribuída ontem à imprensa. O único ponto em que se refere diz respeito às exportações, mostrando bem qual é a real preocupação do setor quando diz que volumes próximos de 120 mil toneladas de carne de frango e de carne suína deixaram de ser exportados desde o início da greve, como se este fosse de fato o maior problema do país hoje. Segundo a Conab, o Brasil produziu mais de 13 milhões de toneladas de carne de frango em 2017 e 68% deste volume tiveram que ficar no mercado interno para abastecer o consumo da população. Na carne suína, a proporção é ainda maior. Das pouco mais de 3 milhões de toneladas produzidas, menos de 700 mil foram exportadas, ficando 82% no mercado interno. Não seria a hora da indústria olhar para esse gigante de consumo chamado Brasil e fazer a sua parte? Pois é, abra os olhos. Teremos inúmeros desafios pela frente, mas não se deixe envolver por conversinha fiada e especulação. Os preços do milho têm tudo para continuar fortalecidos, sobretudo até que a produção de safrinha esteja garantida. Serão tempos difíceis sim, mas vai passar. Por hoje encerramos aqui. Você vê agora a média do preço do milho nesse mês de maio no Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.